Olá, paz do Senhor, espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 2, iremos falar sobre o Novo Nascimento. Texto base da nossa lição se encontra lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, a partir do verso 1, que diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática da lição: o novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Pois bem, lição hoje nós iremos falar sobre o novo nascimento. Mas para falar sobre o novo nascimento é importante a gente ter alguns entendimentos preliminares acerca da salvação do homem. Você sabe muito bem que quem salva o homem é Jesus Cristo. E nós temos isso como chamada doutrina da salvação. Quem gosta, quem estuda teologia, ela tem um nome grego chamado, uma matéria que é soteriologia. Então nós iremos falar um pouco sobre a doutrina da salvação. Você sabe muito bem, o homem é salvo através de Jesus Cristo. Jesus que salva o homem. O homem ele precisa estar em Jesus para ele poder ter acesso ao Pai e poder ter a salvação. Mas essa salvação em Jesus Cristo, ela traz como se fosse alguns reflexos, alguns adjetivos, algumas características da salvação. E uma delas é o novo nascimento. Portanto, quando você aceita Jesus Cristo, você terá automaticamente como uma característica você ser uma outra pessoa, você ter o nascimento. Então, dentro da doutrina da salvação, existe um tópico ali que é chamada o novo nascimento, ou quando nós podemos chamar também de regeneração. Então, o homem que é salvo por Jesus Cristo, ele é regenerado, ele é uma nova pessoa, ele é uma nova criatura, ele tem um novo nascimento. Então, nós podemos concluir que é impossível você ser um crente em Jesus Cristo, é impossível você ser um salvo, é impossível você dizer que tem a salvação se você não é regenerado, se você não se tornou uma nova pessoa, se você não se transformou, se você não passou pelo processo da regeneração. Portanto, a regeneração é um dos temas mais importantes dentro da ética cristã, dentro da conduta do ser humano para ele poder ser um salvo em Jesus Cristo. Por quê? Porque a salvação em Jesus Cristo, ela produz a regeneração. Então, pastor, como então que eu posso identificar se eu sou regenerado? Como que eu posso identificar se eu sou uma nova pessoa, se eu tive um novo nascimento? Nesse texto de João, capítulo 3, nós vemos Jesus conversando com Nicodemos. E através desse texto nós podemos tirar algumas conclusões que elas são importantes para a vida cristã, ao qual nós devemos identificar o processo que o homem passa para ele ter um novo nascimento. Então Jesus está conversando com quem? Com Nicodemos. Vamos puxar algumas características desse personagem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele naquele período, ele é uma pessoa importante naquela região, ele possuía determinada, como podemos dizer, de riqueza. Ele não era uma pessoa pobre, era uma pessoa que possuía um status financeiro e também um status social naquela região, naquela localidade. Aqui nós podemos combater veementemente dessa característica aquele que diz que só por ele possuir riqueza, só por ele possuir bens, só por ele ter uma vida aparentemente abençoada, não é sinônimo que ele seja uma pessoa salva em Jesus Cristo. Por quê? Nicodemos possuindo status social dentro daquela região, Nicodemos possuindo determinado tipo de riqueza, determinado status financeiro naquele momento, mesmo assim ele deveria nascer de novo. Deveria ter um encontro com Jesus Cristo, deveria ser uma nova criatura. Portanto,
essa teologia que pregam hoje, chamada teologia da prosperidade, onde diz que uma pessoa é abençoada porque ela possui determinados tipos de bens, isso cai por terra, porque nesse texto nós vemos Nicodemos ser uma pessoa que possuía determinada riqueza, era necessário também ela nascer de novo. Portanto, se você tem riqueza, se você tem status, não é sinônimo que você tenha regeneração. Outra característica importante de Nicodemos é que ele era um fariseu. Fariseu era uma vertente religiosa naquele momento ali, onde eles jejuavam, na verdade, 2 vezes na semana. Eles davam diversos dízimos em relação ao judaísmo naquele período, naquele momento ali. Dava o dízimo da hortelã, o dízimo diversos dízimos ali, eles eram contribuintes. Ou seja, era uma pessoa piedosa para as coisas concernentes à vida religiosa. Então, necessário nascer de novo, ter regeneração, não é sinônimo de você ser uma pessoa religiosa. Não é necessário você, geralmente, ser uma pessoa que frequente apenas a igreja, que você faça parte de uma vida piedosa. Não necessariamente que você que tenha uma vida de caridade, que você seja uma pessoa que jejua, que você seja uma pessoa que frequenta a igreja, que você seja uma pessoa religiosa, não quer dizer que você tenha um novo nascimento. Então, todos esses elementos, eles são sinônimos que não necessariamente uma pessoa que as possui é, na verdade, verdadeiramente uma pessoa que nasceu de novo. Logicamente que o nascer de novo é algo que vai do interior para o exterior. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem elementos, ela tem qualidades, ela tem adjetivos de pessoas que buscam a Deus. Mas não necessariamente você que frequenta a igreja, que você faz parte de determinado departamento, faz parte de determinado ministério, não é sinônimo que você é uma pessoa que nasceu de novo. Outra característica importante diz que Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, ou seja, ele era um líder também religioso. Ele tinha um status social naquele momento, naquela cidade. Isso não é sinônimo que você que tem um cargo na igreja de líder de departamento, de ministério, líder de louvor, se você é um diácono, um presbítero, um pastor, enfim, não importa qual liderança que você exerça na sua vida, isso não é sinônimo que você nasceu de novo. Nascer de novo é muito além do que isso. Essas características Nicodemos possuía. Era a pessoa que possuía status na sociedade, é a pessoa que possuía um status financeiro, é a pessoa que possuía um status, uma liderança religiosa naquele período bíblico, e mesmo assim era uma pessoa carente, necessitada de nascer de novo. Outro detalhe, Nicodemos, ele reconheceu que Jesus era mestre, que Jesus vinha de Deus e que reconhecia que os milagres de Jesus eram verdadeiros e eles provinham de Deus. Você apenas crer no milagre, você apenas presenciar, você apenas experimentar, ou às vezes você simplesmente reconhecer, não é necessariamente que você nasceu de novo. Então, o que vem a ser nascer de novo? Esse termo grego, nascer de novo, ela tem uma característica importante que diz o seguinte: é algo que vem de cima, é algo que vem de Deus, é algo que vem do alto, é algo que é uma transformação na vida do ser humano. Se ele está indo para uma rota, na verdade, ele faz uma rota totalmente ao contrário. Na verdade, ele é como se fosse, na verdade, é uma nova criatura. Mas não de carne e osso, e sim do Espírito. E isso, como eu disse no termo grego, ele vem de cima, ele vem de Deus. Então, para você ser uma pessoa regenerada, é necessariamente que venha do alto. Você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Você vai ser um novo ser através de Deus. Deus que vai te transformar. Deus que vai colocar você nesse status de ser uma pessoa regenerada. É interessante isso, que existia um grupo cristão protestante no século XVIII, XIX, onde que na liturgia do culto não era feito o apelo de quem queria aceitar Jesus Cristo para eles identificarem quem agora era o novo cristão. Eles não faziam um apelo.
Essa característica que eles viam, se a pessoa era cristã ou não, se ela tinha aceitado Jesus ou não, eles viam no modus operandi de vida dessa pessoa através da regeneração. Não era simplesmente um ato de levantar a mão e falar eu aceitei Jesus Cristo, que eles classificavam essa pessoa como agora um cristão. Eles classificavam a pessoa como cristã através da regeneração. E a regeneração, cada dia que se passa, nós vemos que acaba sendo uma doutrina esquecida pela igreja moderna. Nós não podemos jamais esquecer um dos pontos fundamentais para a vida do cristão, que é um novo nascimento, que é a regeneração. Por quê? Porque através dela nós vemos que a salvação foi realmente concretizada na vida dele. Porque é impossível você ser um cristão, você dizer que serve a Deus, você falar que tem um assento aos céus, que você tem a promessa da vida eterna, se você ainda não foi regenerado. Portanto, como fez Nicodemos, que Jesus recomendou para ele fazer, é necessário nascermos de novo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, tudo de bom sempre.